Hoje é Benedito Rodrigues Costa, o Padre Bené, tocantinense de 56 anos, é pároco da Igreja Cristo Redentor, aqui de Redenção. Boa tarde. É uma boa tarde, caros ouvintes que nos acompanham, que nos veem pela televisão. Uma grande alegria e satisfação poder estar aqui para conversar com você, Thelma, e também com quem vai nos ouvir. Bem-vindo. Obrigado. Primeiro eu queria que o senhor nos explicasse a diferença entre padre e pároco. Bom, o pároco é um padre que tem a responsabilidade ou o cuidado, vamos dizer assim, pastoral de uma igreja paroquial. No caso, eu sou responsável pela Igreja Cristo Redentor, sou o pároco daqui. Então, vamos dizer assim, todo padre pode ser um pároco? Sim, pode ser um pároco, pode ser um auxiliar do pároco, como o caso. Eu tenho um auxiliar aqui em nossa paróquia, Cristo Redentor, Padre Josiano. Padre Josiano quer ser o Isso, auxiliar. é como se fosse o vice-pároco, né? O vice, o coordenador. Na sua ausência, isso, exatamente. é ele que assume, vamos dizer assim, coordena a caminhada da igreja na ausência do pároco, né? Inclusive, eu quero mandar um abraço para o Padre Josiano, também convidá-lo aqui, depois eu vou ver a data direitinho, para ele vir no nosso programa. Muito bem. Padre, me fala um pouco da sua vida particular. Pais, irmãos, a sua família é grande, como que é? De onde são, onde residem? Então, Thelma, eu sou de uma família numerosa. Meu pai e minha mãe se conheceram hoje Tocantins, naquela época Goiás, e isso no final de 50 e poucos, né? Meu pai se casou com minha mãe lá mesmo, nessa cidade próxima de Nazaré, se chama Angico, só que eles tiveram todos os filhos lá, nós somos 9 filhos do meu pai com minha mãe, 9 irmãos, né? E viemos para a Redenção ainda criança. Eu tinha 10 anos completo e chegamos em 70, que eu sou o 5º dos 10 filhos que minha mãe teve. Certo. Então, vocês vieram aqui para a Redenção? Redenção era uma pequena vila, bem muito pequena. Imagina, em 70 não tinha nada. Aqui onde nós estamos era só mata mesmo, mata virgem. Era os anos. Nós viemos, meu pai, minha mãe, nós viemos em 76, né? Já estava bem desenvolvido, já tinha muitas ruas abertas. Quando nós chegamos, era só um começo ali próximo, da Brasil para lá, naquela imediação ali, onde tem os Correios, onde eram os Correios, o açougue do Acelides, as ruazinhas só abertas que tinha. Ali na esquina, onde é a avenida, né, Calçados, era um posto de gasolina. Exatamente, era lembro. Um posto de gasolina. Sorveteria, né? Tinha do seu Titinho, depois tinha do Costa, os 2 primeiros que vieram aqui, os sorveteiros, né? E aqui no entroncamento, o aeroporto, né? Que diz que antigamente Sim. Na verdade, quando eu vim para a Redenção, em 70, o aeroporto era a Avenida Brasil. O campo de pouso, que não era aeroporto, era um pequeno campo, mais ou menos dali do Mundial até Navios. Os aviões baixavam ali. Por isso que não tinha casas, ruas para o lado de cá, rua aberta, né? E começou a crescer, 72, 73, e logo foi transferido para cá, para onde você fala. Para a Avenida Araguaia. Próximo aí da Araguaia, paralelo, mais ou menos começando do INSS para lá, era paralela à estrada. E aí vocês vieram para cá e o senhor, eu inclusive hoje conversando com um amigo, e ele falou, o padre veio para cá, não foi? Que ele me ligou, falou, o seu entrevistado de hoje é o Padre Bené? Eu falei, sim. Ele falou, eu lembro dele. Eu falei, mas eu acho que ele foi para Conceição. Aí ele falou, olha que é Redenção. Exatamente. Então, nós viemos para Redenção. Meus pais chegaram aqui no dia 9 de julho de 1970. Eu fiquei pouco. Até 75 eu estava aqui. Daí fui para a Floresta, porque fui convidado para estudar. Meu pai teve que sair daqui. Meu pai veio, na verdade, com o desejo de ganhar dinheiro nos garimpos. Só que na mesma época dos garimpos, começou as estradas, as madeireiras foram se implantando, e meu pai resolveu sair daqui, voltou para outros garimpos, para o lado do Nova Roma, ali próximo de Brasília. Foi nesse tempo que nós passamos por um momento de dificuldade, né? Minha mãe com todos os filhos pequenos, eu com 11, 12 anos, aí fomos trabalhar nas roças, depois nas serrarias, e em 75 eu fui para a Floresta fazer o meu primário.
Depois fui para Conceição, lá estudei durante 7 anos em Conceição. Até 85, quando fui depois para Belém, para fazer o curso, para ficar padre, que eu queria ser padre. Então, essa questão de ser padre. Uns dizem vocação, outros falam o chamado. Qual que o senhor acha que... Então, a vocação e o chamado significa a mesma coisa. A gente não vai ser padre ou ingressar na vida religiosa com o desejo, vamos dizer, de ser promovido, de enriquecer, de ganhar dinheiro. Não é isso aí. É realmente um chamado de Deus que a gente responde com a própria vida para dizer sim a esse chamado que Deus fez a uma vida específica. No caso, eu, para ser padre, quer dizer, me doar pela causa do reino de Deus a uma comunidade, né? Já há 23 anos que eu sou padre e até agora é a segunda paróquia que eu assumi. Fiquei primeiro em Xinguara, a primeira quando eu ainda era diácono, e preparando para ficar padre, depois vim para cá já há quase 16 anos. Quantos anos uma pessoa estuda que faz seminário, não é isso? Exatamente. A gente, depois que faz o ensino médio, temos que estudar 7 anos. São 3 anos de filosofia e 4 anos de teologia. É um tempo bastante considerável. Né? Tempo bom. Uma faculdade, né, Exatamente, padre? E aí, em Conceição do Araguaia tem um seminário ainda? Não, naquela época nós chamávamos seminário menor. Esse seminário foi fechado porque teve dificuldade, não tinha mais padres para acompanhar. Tinha até jovens que queriam ser padres, mas esses que querem entrar, a partir do tempo que fechou, eles são acolhidos em uma casa aqui na nossa diocese, vão para uma missão, e quando eles passam 1 ano, eles são enviados direto para o seminário. É a casa grande, no caso agora é Brasília, que eles se preparam para ficar padre. No meu tempo era Belém do Pará. Era Belém. Mas em Conceição do Araguaia, naquele tempo lá que a gente morava, que o senhor até estudou com uma irmã minha, né? Sônia Medeiros deve estar assistindo a gente. Um beijo para ela. Tudo bem. Então, naquela época, era o seminário menor, que eu te falei, e era cuidado, era assumido pelo Monsenhor Augusto, de saudosa memória. É um padre que ficou a vida inteira como padre em Conceição. Uhum. Ele se ordenou e ficou 62 anos como padre em Conceição. Então, tinha, naquela época, uma escola, essa escola depois se tornou seminário, e era para lá que os que desejavam ser padre iam, enviados para morar com o padre Augusto. E aí o senhor sentiu esse desejo de ser padre, desde criança, padre? Bom, naquele tempo, como criança, tinha essa vontade, mas foi depois, já na adolescência, para a juventude, que eu senti muito mais forte o desejo, a vontade mesmo, de me consagrar, de ser padre. E aí eu teve que estudar, fui acolhido por ele, lá em Conceição, padre Augusto, ajudado, incentivado por outros que passaram aqui mesmo, em Redenção, como, por exemplo, o padre Sebastião, depois morreu, chamado Monsenhor Sebastião, e uma grande missionária que vivia aqui em Redenção, quando era uma pequena aldeia, quando nós chegamos, né, uma pequena vila, chamada Paula Planchon, foi para a Floresta. É por isso que a minha vida também tem essa ligação com Floresta, por causa da missionária que me levou para a Floresta e depois para o seminário eu fui. Sempre tem alguns, né, que acabam apadrinhando, vamos dizer assim. Exatamente. Sempre tem as pessoas que incentivam e a gente admira muito, é o testemunho dessas pessoas, que eu já lembrei desses falecidos, Paula, Sebastião e Monsenhor Augusto, que tiveram muita influência no meu dizer sim a Deus para a vida sacerdotal, porque eles me incentivaram muito, sabe? O senhor acha que hoje está mais difícil se tornarem padres? Bom, depende, para cada lugar tem a sua realidade. Na nossa diocese, nós temos um grupo pequeno, mas tem muitos lugares do Brasil e também do mundo que é grande o número de vocações. Por exemplo, na Índia, tem muitos vocacionados, os seminários estão assim. Aqui a gente reza pedindo vocações, lá já pede, não, já tem muitas vocações. Lá já tem muito. Mas tem muitos lugares no Brasil que os seminários estão cheios, tem muitos seminaristas vocacionados, não só para a vida diocesana como eu, mas para os inúmeros grupos religiosos chamados congregações. Aí são aqueles jesuítas, franciscanos, Sagrado Coração, são muitas as congregações que têm também os seus seminários para preparar para ser padre, para a vida sacerdotal.
Na sua família tem mais padres ou é só o senhor? Não, só eu que optei pela vida religiosa e sacerdotal. Os outros meus irmãos são casados, têm família. Uma sobrinha chegou aí para estudar na escola das irmãs, mas não tinha intenção de ser freira, só para estudar mesmo. Né? Eu fiz, padre, uma postagem hoje sobre uma tribo que foi encontrada essa semana entre o Acre e o Peru. Aparentemente, ela não teve nenhum contato com o homem branco. E foi ontem à noite que eu vi essa reportagem, essa matéria. E eu fiquei muito encabulada. E como o senhor está aqui comigo e é uma pessoa, um teólogo, né? Como ninguém conhece a Bíblia, eu gostaria de saber do senhor sobre essa postagem, sobre essa tribo. Porque em Mateus 24:14 diz, né, que enquanto o evangelho será pregado em todo o mundo, para todas as nações, e aí então virá o fim. Como é que fica essas tribos, essas pessoas que não poderão ter contato? Que a gente não sabe, né, quantos tem ainda. É verdade, porque a gente sabe que o mundo ainda continua sendo descoberto, as realidades diversas, como você acaba de dizer. Eu não acompanhei a reportagem, mas com certeza muitos lugares do mundo existem grupos que estão ainda isolados, como esses dos povos indígenas que você acaba de dizer. Mas é claro que não só a Igreja Católica, mas em vários grupos religiosos, evangélicos, também estão preocupados com esse anúncio do Evangelho, né, de levar essa boa notícia a todas as realidades, a todos os povos que ainda não conhecem o Evangelho, que não conhecem a pessoa de Cristo. Nós temos na Igreja Católica e em muitas evangélicas grandes homens e mulheres que se dedicam a esse trabalho da evangelização. Quero citar um grande missionário chamado São Francisco Xavier. Ele é o patrono, podemos dizer assim, dos padres xaverianos. Ele tinha um grande desejo de evangelizar a Índia, né? A missão deles aqui, junto aos Caiapós, está muito ligada a essa inspiração do fundador, de levar o evangelho aos povos diferentes, né? Então, acho que não só a Igreja Católica, mas também outras estão pensando, estão levando essa boa notícia. Mas ainda existe essas realidades de pessoas que não conhecem de fato, não têm esse contato com o evangelho como homem branco, né? Com as pessoas que anunciam, que vivem também pregando o evangelho. E outro assunto que me incomoda está visível, padre, a falta de amor entre as pessoas. Isso é um prenúncio do fim? Está na Bíblia? Podemos conceber ou imaginar que seja, porque o que nós cristãos, não só católicos, mas todos os grupos cristãos, pregam é justamente essa questão do amor, da solidariedade que existe. A gente vê, acabamos de ver o programa anterior, colocando a realidade aqui de nossa cidade, com a solidariedade de pessoas sendo humanas com aqueles que sofrem. Mas o coração de muitos ainda está endurecido ainda para essa realidade do amor, da partilha, da solidariedade. Muitas vezes somos fechados, somos ruins para abrir o coração para o próximo, né? Então, quem sabe, agora estamos num tempo tão importante, né, o tempo do Natal, que esse tempo também nós possamos nos abrir para a solidariedade, para a partilha e para a prática concreta do amor que o Cristo nos ensina e nos mostrou com a própria ação, com a própria prática. Jesus Cristo foi o melhor presente, né? Exatamente, para toda a humanidade, né? Que Deus nos deu aí. Ô padre, é verdade que o senhor está indo embora de redenção? Eu fiquei sabendo, eu falei, mas o senhor parece que faz parte de redenção. E aí, como é que fica isso? Faço ainda, te falei que eu cheguei aqui em 70 e como padre já vai fazer 16 anos, se eu ficasse até julho, mas eu vou sair um tempo chamado ano sabático, né? É um tempo que eu vou ter para poder me dedicar um pouco mais a mim mesmo, né? Questão da espiritualidade, vou fazer retiros,
vou estudar, vou também viajar um pouco, né? E não vou ter esta preocupação de cuidar todo dia daquela agenda que a gente tem para cuidar das comunidades, das reuniões, das pastorais. Vou continuar sendo padre, celebrando minhas missas todos os dias, mas sem essa preocupação de ter que atender, por exemplo, a paróquia. Será confiada a um outro padre, que assumirá no dia 29, quando eu voltar no final do meu ano 29 sabático. agora, de dezembro? De janeiro. De janeiro. 29 de janeiro. A minha missa de agradecimento na Matriz Cristo Redentor será no dia 22, né, a última missa que eu, como pároco, vou presidir. E depois, no dia 29, já vamos acolher Padre Francisco, que irá continuar a missão aqui na paróquia. O Padre Francisco é de que cidade? Padre Francisco, na verdade, ele é belga, vem para a redenção de Xinguara, porque ele veio da França para Xinguara, e vai assumir aqui, a partir do dia 29, a paróquia do Cristo Redentor. E é o senhor... belga de Xinguara, né? Belga de Xinguara. E chama Francisco. Francisco, é chamado Papa, né? É um nome bem brasileiro, né? E o senhor vai para onde? Esse retiro espiritual do senhor? Olha, a princípio, eu estou com muita vontade de ficar no mosteiro, chamado Mosteiro da Anunciação, que fica em Goiás, próximo de Goiânia, Goiás Velho, né? Ali eu vou ficar um tempo, depois eu vou sair para algumas viagens, mas será o meu ponto que ficarei por um tempo, né? Se Deus quiser. Nossa, mosteiro. Mosteiro é um lugar... É lugar de deserto, né? Para mim está sendo também, como disse o Padre Renato numa cartinha que ele colocou essa semana, para mim está sendo uma travessia também. Como o povo de Deus atravessou o Mar Vermelho, né? Assim também para mim é uma travessia. Eu não vou deixar a redenção, porque é aqui que eu fiquei muito tempo, minha família ainda está aqui, todo mundo, né? E vai ser meu ponto de apoio também por aqui. Quando eu voltar, se não tiver a sorte de voltar para a paróquia, eu vou ficar próximo de redenção, com certeza. Se Dom Dominique estiver assistindo a gente, deixa ele de volta. Vamos ver. Mas aí, voltando à questão do mosteiro, né? O silêncio é um... Como é que fala, padre? É um dos... Na verdade, é um dos requisitos para quem vive no mosteiro. É a oração e trabalho e oração. Então, o silêncio faz parte da vida de quem vive ali dentro do mosteiro, sabe? Nossa, eu acho que eu num mosteiro ficaria doida. Eu fui para um retiro uma vez e não podia falar lá. Eu falei assim, gente, eu quero falar, já não pode usar o celular aqui. Aí ele falou, não pode. Eu falei, eu quero falar. Tem suas regras, né, seus meios, mas eu acho que está no tempo, já são 23 anos que eu fiquei padre, né? E na minha vida de padre nunca tirei uma semana, um mês, 15 dias. Como vou tirar esses meses agora? É a primeira vez na vida, né? Eita, nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco nós vamos fazer os cartões com o senhor, mas vai ser diferente. O senhor não vai dar cartão para ninguém, não. Porque nós temos os cartões aqui, é meio polêmico. E aí eu escolhi umas figuras, né? Personalidades para o senhor falar sobre essas pessoas. O Wagner está pedindo para perguntar aqui para o senhor se padre pode comprar casa, chácara, fazenda, ou se ele pode adquirir bens, ou não, se ele adquirir, pertence à igreja. Então, essa pergunta é a seguinte, eu como padre diocesano que sou, se eu quisesse, eu poderia ter minha casa, meu apartamento, meu carro. Eu tenho voto de obediência, de castidade, mas de pobreza eu não fiz este voto. Só que entre nós, padres diocesanos aqui em nossa realidade, nenhum tem bens. Tudo que nós adquirimos é da comunidade, é da igreja. Os padres que são de congregações religiosas, franciscanos, capuchinhos, jesuítas, eles não podem ter nada em seu nome. No caso, nós diocesanos podemos, só que não temos. Ah, certo. Quando faz o voto de pobreza, então ele tem que abdicar tudo que adquirir com, por exemplo, o padre diocesano e o padre religioso, como do Sagrado Coração, que estão na outra paróquia aqui. Tudo que adquiriu no tempo deles aqui, nada é deles. É da congregação, é deles no sentido que estamos administrando, estamos cuidando, mas não é nosso. É o nosso que não é nosso, é da comunidade, entendeu? Então, os padres de congregação e freiras, por exemplo, eles não têm conta em nome pessoal, tudo é em nome da associação, da entidade que eles fazem parte. Tá certo. E a profissão dos seus irmãos? Estão perguntando. Então, meus irmãos, é como também eu fui trabalhador na roça. Tem um que trabalha aqui na Motobras, que é o Luiz. Ele é vendedor, o Luiz é meu irmão, o mais jovem. O Luiz é seu irmão? Isso, os outros trabalham na roça, um trabalhador braçal mesmo.
Tá certo. A Vilma, a primeira-dama Vilma, está pedindo para transmitir um abraço aí e que adorou ser sua amiga secreta. Ela gostou muito. Obrigado. Eu passei, Vilma, o seu vídeo para ele, que ele não assistiu, e ele assistiu aí, tá? Muito obrigado pela audiência. Deixa eu ver aqui, são muitos recados, depois eu passo para o senhor, padre, o pessoal, tudo aqui, muito feliz tudo com bem. A nossa entrevista. Bom, então, como eu falei, esse quadro dos cartões, né? O senhor não vai tirar cartão, porque a intenção não é ser polêmica com o senhor. Eu estou muito feliz e nós estamos na época natalina, né? Então tem que o amor aí e tudo. Então, eu vou apresentar aqui para o senhor e eu gostaria de saber a opinião do senhor para essas pessoas. Vamos ao primeiro, quem é? Olha, nosso saudoso João Paulo II, santo padre, muito querido e amado, é do nosso tempo, né? Viveu 28 anos como Papa da Igreja Católica. Tenho um grande carinho e admiração por ele, porque na época dele que eu fui para o seminário, viu? Foi. Como ele Papa. foi um dos papas que mais visitou o Brasil? Sim, e que teve nos últimos anos mais tempo como administrador, como Papa. 28 anos, foi um tempo considerável, né? Que nos últimos anos, 4, 6, 8 anos. Agora ele ficou 28 anos seguidos. Nossa, muito. Quantos atentados ele sofreu? Foram dois? O mais famoso é aquele de 80, que ele estava em Fátima, que deram o tiro, né? Que queriam matar o Papa, né? O mais famoso foi esse, né? Teve uns outros, mas eu me lembro muito daquele do tiro, né? Que ele sofreu bastante. Que coisa, né? Vamos para o segundo. Quem é o segundo? Opa, Dom Dominique. Dom Dominique, pois é, são 10 anos aqui na nossa diocese, que veio com todo o vigor da sua animação missionária, incentivou muito as comunidades, incentiva, aliás, as nossas paróquias a serem paróquias missionárias, se doando ao povo. Então, é como se fosse meu pai espiritual, né? Inclusive, eu não sei se ele está nos assistindo, mas se não estiver, o senhor me ajude aí a agendar a entrevista dele com o Dom Dominique aqui comigo. Combinado, ele vai chegar inclusive hoje aqui, fica para celebrar o Natal esses dias por aqui. Vai estar por aqui, com certeza. Então eu vou entrar em contato para ele vir no nosso programa. Então vamos lá para o terceiro? Papa Francisco. Papa Francisco, que legal. Grande homem de Deus, simples, humilde e que tem um carinho muito grande pela igreja, que ele é agora responsável, visível de cuidar, de administrar. Então, é um grande homem, um homem de Deus mesmo, né? Ele tem previsão, padre, quando ele virá ao Brasil? Olha, tudo indica que viria este ano de 2017. Mas eu já ouvi rumores que parece que não vem. Tem umas outras coisas que impedem, porque este ano no Brasil, de 2017, completam-se 300 anos das aparições de Nossa Senhora em Aparecida, lá em São Paulo. Ele viria para este evento, mas parece que já está a possibilidade de não vir. Né? Certo. Que pena, né? Uma pena, realmente. O próximo quem é? O próprio Cristo. Natal, o próprio Cristo. Muito bem, como você já disse aqui, o maior presente de Deus para a humanidade é enviar seu Filho, né, ao mundo como aquele que é, como nesse tempo, a luz para os povos, mas todas as gentes. Jesus é de fato o mestre e Senhor de nossas vidas, de todos nós cristãos, né? É o nascimento dele, né? O senhor acha que o Natal, padre, vamos dizer, está muito comercializado? Infelizmente, Thelma, está nesse mundo, sobretudo nesse tempo de crise que nós vivemos, parece que o verdadeiro sentido cristão que deve ser dado para o Natal se volta mais para o comércio, infelizmente, né? Poucos estão voltados para essa questão da espiritualidade, de viver essa mensagem central, como já comentamos aqui, que é essa mensagem do amor, da vida nova que o Cristo veio para transmitir. O comércio, infelizmente, certamente por causa da crise também, né? Mas o comércio apresenta um outro valor que não é o verdadeiro do Natal. Infelizmente, né? O próximo quem é? Acabou? É porque eu coloquei o padre Fábio de Mello.
Mas também o padre Fábio de Mello é não tem, apesar de não ter a foto ali, mas apareceu sim. Então, é um grande homem que tem ajudado muitas pessoas com os seus conselhos, com as suas palestras, onde passa. E também um padre jovem, muito querido, não só pela juventude, mas por todos aqueles que realmente gostam da palavra de Deus, que têm amor pela igreja. Fábio de Mello é uma grande figura também. Ele é um padre pop, né? Pois é. Porque nessa era aí de internet e tudo mais, ele, com a forma moderna dele, vamos dizer assim, ele tem muito acesso nas redes sociais. Bastante, Então, eu sou fã dele, assim, as mensagens dele, né, padre? A gente tem muitas mensagens de otimismo, de carinho, de realmente mostrar o lado verdadeiro do cristão para seguir o Evangelho de Cristo. Então é um homem entusiasmado pelo Evangelho, pelas coisas de Deus, sabe? Tá certo. Agora vamos fazer o bate-bola. Como que é o bate-bola? Não sei, vamos ver. Eu vou fazer perguntas curtas, né, rápidas, e respostas curtas também. Por exemplo, qual que é o seu maior defeito? Ixi, meu maior defeito. Talvez de ser bom demais para as pessoas, sabe? Só se for isso, né? Porque eu não tenho no coração maldade, tenho a bondade para as pessoas. Então, talvez seja um defeito de não tomar, talvez, uma decisão que tenha que ser dito isso agora e eu fico, talvez, prolongando isso, sabe? Talvez é um defeito. Aí, para não magoar... a gente fica prolongando, talvez, alguma coisa para não ferir, para não machucar as pessoas, sabe? E a sua maior qualidade? Bom, qualidade, eu vejo como qualidade minha essa questão da própria simplicidade, né? De ser simples, de não ter muita vaidade no coração. Eu vejo como uma qualidade também. O que não pode faltar na sua mesa? De comida? Mesa, arroz com feijão. Gosta muito de arroz e feijão? Muito. Qual que é o seu maior tesouro? É buscar cada dia seguir o Cristo, aquilo que Ele nos pede, né? Que Ele nos ensina, que nos fala como valor verdadeiro, que é viver segundo o Evangelho, não segundo os meus conceitos ou até os meus preconceitos, mas seguir aquilo que é verdadeiro, que nos leva para Deus. O que o senhor acha que falta em redenção? Bom, em redenção... A gente sabe que tem muitas coisas que faltam, não só aqui, mas em toda a nossa região. Por exemplo, a questão do saneamento básico. A gente sabe que é uma urgência, uma necessidade, inclusive o Brasil, a igreja, através da campanha da fraternidade, sempre tem falado sobre isso, e este ano vai novamente falar sobre isso, a questão do cuidado com a própria casa comum, que é o mundo, e o saneamento é urgente e necessário para nossas cidades do sul do Pará. Tá certo. Padre, eu coloco à sua disposição nosso microfone e câmeras para o senhor dar o seu recado, principalmente quem está assistindo a gente aí sobre o Natal, e o senhor dá aí sua palavrinha. Então, Thelma, agradeço ao seu convite para poder estar aqui e aproveito esta oportunidade para transmitir a todos os meus amigos, as pessoas com quem eu convivi durante esse tempo de padre aqui, eu transmitir o meu abraço e que Deus abençoe, proteja, dê a todos um abençoado e santo Natal, que realmente o Cristo renasça no coração de todos, para que possamos viver a sua grande mensagem de amor e de paz, que o presépio nos transmite. As imagens do presépio realmente transmite essa mensagem da simplicidade, do amor, da serenidade, que nós possamos também viver essa serenidade durante este ano que se aproxima e que a bênção de Deus, a proteção seja constante na vida de todos em nossa cidade. Um grande abraço a todos. Muito obrigada, viu?